Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos, vários amigos, várias pessoas conhecidas, obrigado aí, casa cheia hoje, obrigadão pela presença de todos. Hoje eu vou tentar trazer um pouquinho, então, de atualizações do guideline da ATA, de 2025, com bastante foco aí nos testes moleculares, pessoal. Deixa eu tirar minha cara daqui, que vocês já me conhecem, para a gente dar início aqui. Então, só algumas mensagens rápidas, tá, pessoal? Fica à vontade para tirar foto, gravar, tirar print da tela. Se alguém for postar alguma coisa no Instagram, marca a gente lá também. Esse webinar ele vai estar disponível no YouTube depois, para as pessoas que se inscreveram. A gente vai mandar isso aí no e-mail de todos. Então, todos que estão aqui também concordam, né, com a gravação do webinar. Esse webinar está sendo gravado hoje, dia 3 de dezembro. E no final vamos abrir para as perguntas, que são super bem-vindas, comentários, discussões. Por favor, usem o chatzinho que tem aqui embaixo. Estou aqui também com a Carol e com a Grace do meu time, elas vão moderando aqui e a gente vai respondendo. Então, bem-vindo para todos. A ideia aqui é que a gente traga um pouco, né, para você como oferecer um cuidado melhor para o paciente, para se manter atualizado, né, sobre os cuidados aí de nódulos de tireoide, e também, né, ajudar a gente a poupar aí recursos valiosos, né, para o nosso sistema de saúde. Então, hoje de agenda, eu vou trazer um breve contexto aqui dos testes moleculares, né, durante a jornada do paciente. Depois, a gente vai entrar, então, especificamente nas diretrizes da ATA, com foco, né, em testes moleculares. A gente não vai falar de outros aspectos aqui que não sejam os testes moleculares. Depois, a gente vai falar dos testes disponíveis e entrar nas questões mais para o final. Então, muito prazer. Para aqueles que, porventura, não me conhecem, meu nome é Marcos Santos. Eu sou cientista, não sou médico. Eu sou doutor em genética e biologia molecular pela Unicamp e pela Universidade Clínica de Colônia, na Alemanha. Sou também pesquisador sênior no Hospital AC Camargo, em São Paulo, e o cientista-chefe da ONCOS, e por isso, né, tenho esses conflitos de interesse aqui a serem declarados. Importante, pessoal, esse não é um webinar oficial da ATA, tá? Eu não faço parte da equipe da ATA, e todo o conteúdo que eu trouxe aqui, ele é a minha interpretação pessoal como cientista especialista na área, mas sempre aberto a discussões saudáveis, certo? Para quem também, porventura, não conhece a ONCOS, a nossa empresa, a gente é um laboratório de testes moleculares para a tireoide. A gente não faz mais nada a não ser testes moleculares para a tireoide. O nosso laboratório, onde todos os exames são feitos, fica aqui na melhor cidade do Brasil, em Ribeirão Preto, mas nós temos também agora um escritório de negócios em Barcelona. A gente tem uma experiência aí já de mais de 8 mil testes já realizados. A gente fala aqui que a gente é louco por qualidade. Então, esse ano a gente teve a acreditação do nosso laboratório pelo Colégio Americano de Patologistas, o CAP, é o principal selo, né, de qualidade aí do mundo. Aqui no Brasil nós temos só 8 laboratórios que têm esse selo, um deles é a ONCOS, e a gente vem buscando também aí outras acreditações internacionais para manter nosso padrão de qualidade. Então, é importante a gente entender, pessoal, que a ATA, agora ela tem 2 guidelines. Diferente de 2015, quando a gente tinha em um mesmo guideline tratando de nódulos e de câncer, agora a gente vai ter 2 guidelines diferentes. A gente vai ter um guideline que ainda não foi publicado, tá? Que vai tratar sobre nódulos. E o que a gente está considerando nódulos? Bethesda 1 até Bethesda 5, certo? Como ele ainda não foi publicado, o material que eu trouxe aqui são spoilers do draft que eles apresentaram, né, no Congresso da ATA, lá no Arizona, esse ano. Eles já deram, né, alguns direcionamentos. E o guideline que já foi publicado, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viu,
que trata de câncer. E aqui a gente está falando câncer de adulto, não envolve tumores pediátricos, e a gente está falando de tumores diferenciados. Ele não envolve carcinoma medular, carcinoma anaplásico, somente os diferenciados. E o que ele está considerando câncer nesse guideline? Nódulos Bethesda 6, ou aqueles que sejam, né, Bethesda que não 6, que tenham ou mutação de BRAF ou fusões de RET, também são considerados aqui dentro desse guideline que já está publicado, certo? Então, toda a aula de hoje, nós vamos focar muito na jornada do paciente. Então, ele é super importante para a gente entender em que momento que a gente usa cada teste molecular de acordo com essas recomendações. Então, aqui, obviamente, todos conhecem, né, essa jornada do paciente com câncer ou com nódulo, ela começa lá no ultrassom, os nódulos suspeitos vão para a punção, aqueles nódulos de alta suspeita são os nódulos encaminhados para a cirurgia, alguns desses vão passar pelo tratamento da radioterapia, e aqueles pouquíssimos pacientes, ainda bem, né, que vão ser aqueles pacientes mais avançados que vão precisar de uma terapia sistêmica, certo? Então, isso é importante, primeiro, para a gente entender em qual guideline que a gente vai buscar cada informação. Na fase de ultrassom, que o guideline vai trazer também updates de ultrassom, a gente não vai ver isso aqui hoje. E na fase ali de PAF, ou um pouco antes da cirurgia, onde esse nódulo ele ainda é um Bethesda entre 1 e 5, a gente vai olhar para esse guideline que ainda não foi publicado, certo? Quando a gente está falando de PAF Bethesda 6, anátomo patológico confirmando câncer, ou aqueles pacientes resistentes a radiodo, avançado, metastático, aí a gente está falando do guideline que já foi publicado, certo? E os testes moleculares? Na onde que eles se encaixam nessa jornada aqui? A gente tem 3 tipos de testes diferentes nessa jornada. A gente tem os testes diagnósticos, para Bethesda 3 e 4, que vão estar aqui nessa fase da jornada. A gente tem os marcadores prognósticos, que vão trazer para a gente informação sobre uma potencial agressividade, né, desses nódulos. E, por fim, a gente tem os testes de cunho terapêutico, que vão ajudar a gente na seleção de terapia-alvo. Então, hoje a gente vai passar por esses 3 tipos, né, de testes, falar um pouquinho deles e das recomendações da APA, para a gente entender quando, né, e como usá-los. Então, eu vou começar por aqueles testes que são os mais usados, os mais conhecidos, que é de cunho diagnóstico, né, para os nódulos indeterminados. Então, vamos falar sobre esses nódulos. Quem já assistiu alguma aula minha vai se lembrar que eu falo muito de risco de malignidade, né? O famoso RUM. E por quê? Porque na tireoidologia, todas as decisões que a gente já toma hoje, a grande maioria delas, pelo menos, é baseada no risco de malignidade. Quando a gente olha um ultrassom do paciente pelo sistema de TIRADS, ou quando a gente olha a citologia pelo sistema de Bethesda, cada uma dessas categorias, tanto no ultrassom quanto na citologia, elas nada mais são do que categorias que referem ao risco de malignidade. São categorias que vão nos sugerir uma conduta baseada em risco de malignidade sempre. Então, a gente já usa o risco de malignidade como um parâmetro de tomada de decisão. E os testes moleculares não são diferentes. Deixa eu fazer um paralelo aqui com o sistema de Bethesda. Quando a gente tem um Bethesda 2, a gente chama esse nódulo, né, de benigno, mas a gente sabe que não são 100% dos casos que são benignos. Existe um risco residual de 2 a 7%, que são falsos negativos, mas que é um risco tão baixo que na decisão entre acompanhar ou fazer a cirurgia é super aceitável, e a gente já faz isso, de acompanhar, né, esse paciente. Do outro lado, quando a gente tem Bethesda 5 e 6, a gente já está falando de um risco de malignidade muito alto. Ele varia ali de 67%
até 97%. Mais uma vez, a gente chama o Bethesda 6 de maligno, mas existem ali os falsos positivos, 3%, 4%. Mas mesmo não sendo 100%, é um risco tão alto que aqui a cirurgia, né, ela já beneficia o paciente em detrimento do acompanhamento, certo? O problema é essa zona cinzenta do Bethesda 3 e 4. O risco de malignidade não é nem baixo e nem alto para que ele nos ajude a tomar uma decisão. Então, aqui é essa dúvida, né? O que fazer? A gente precisa encontrar alguma coisa, alguma metodologia que vá tirar esse nódulo dessa zona cinzenta e reclassificar o risco de malignidade dele para um risco suficientemente baixo, que se compare a um Bethesda 2, ou para um risco suficientemente alto, que seja equivalente a um Bethesda 5 ou 6, para que a gente saia dessa zona aqui do indeterminado. E hoje, quais são as ferramentas que a gente tem para fazer essa reclassificação? Dados clínicos, dados de ultrassom e dados de citologia. Com estes 3 dados, a gente consegue tirar muitos nódulos dessa zona aqui e jogar elas para um potencial acompanhamento ou para uma cirurgia, certo? Mas a grande maioria desses nódulos, eles permanecem com risco intermediário, a dúvida permanece. Então, nessa situação, aí sim, a gente completa, né, esse quebra-cabeça com o teste molecular, ou seja, não são para todos os casos Bethesda 3 e 4, e sim para aqueles onde a gente ainda tem alguma dúvida. Então, o teste molecular ele é uma ferramenta muito importante, sim, mas ela complementa a investigação do nódulo indeterminado. A partir do momento que você fecha, então, esse quebra-cabeça, agora você tem 4 parâmetros, né, para tomar uma decisão clínica muito mais informada do que sem, né, esse dado. Então, lembrando, né, a ata vai ser dividida nestes 2 guidelines. Eu vou começar falando, então, do guideline que trata sobre nódulos, já que a gente está falando de nódulos indeterminados. E tudo que eu vou trazer aqui, né, como eu disse, são spoilers. Durante o encontro da ATA esse ano lá em Scottsdale, não foi discutido Bethesda 1, não foi discutido Bethesda 5. Bethesda 2 foi super rápida a discussão, porque não tem indicação de testes moleculares, e a discussão foi mais a fundo nos nódulos Bethesda 3 e 4, que é o que a gente vai discutir aqui, certo? Lembrando, que eu vou mostrar aqui são fotografias que eu tirei lá no dia, perdão aí pela qualidade, e que isso ainda é um draft. Quando isso sair, pode vir alguma coisa ainda diferente, embora a gente acredite que não vai ter nada muito diferente disso. Então, vamos falar do Bethesda 3. Aqui do lado esquerdo, eu tenho o guideline de 2015, e do lado direito, a proposta que foi apresentada para o guideline de 2025. Então, quando a gente compara os dois, a gente vê que para 2025 foi mantida a recomendação de acompanhamento com ultrassom, é uma das possibilidades. Repetir a punção é uma das possibilidades. Enviar esse paciente para cirurgia, em algumas situações aqui, que ele traz no asterisco, também é uma possibilidade. E se mantém também a recomendação de teste molecular. O que tem de novo aqui, que não estava em 2015, é a recomendação de uma segunda opinião na citologia. Então, pegar aquele material, pedir uma segunda opinião para um outro patologista, também pode ser, né, uma sugestão. Então, vejam que a gente tem um arsenal aqui, né, de opções diferentes, e o guideline traz muito essa importância também do paciente, né, nessa jornada. O que ele, né, obviamente entendendo as opções, o que ele opta, né? Se a gente for olhar em termos de evidência, né, as maiores evidências aqui são as de nível moderado. No Bethesda 4, novamente, do lado esquerdo, o guideline de 2015, do lado direito, o que vai ser proposto agora em 2025. Manteve-se a recomendação de cirurgia, né, mas também aqui de forma condicional. Manteve-se a recomendação do teste molecular e incluíram agora, assim como no Bethesda 3,
como uma das possíveis, né, opções, a segunda opinião da citologia. Assim como em 2015, não está recomendado o acompanhamento ultrassonográfico e não está recomendado a repetição, né, da punção. Novamente, se a gente olhar aqui em termos de força de evidência, o teste molecular é que tem a evidência de maior força dentre as opções. Então, o que eles apresentaram no ATA falaram sobre os testes moleculares que são validados na população americana, certo? E para entrar nessa tabelinha aqui, além de ter sido validado na população americana, além de estar disponível nos Estados Unidos, os testes deveriam cumprir 3 dessas quatro características, né? Então, aqui foi incluído o Afirma, o Tyroseq, Tygenext e Tyramir, que talvez vocês já conheçam todos, aqui onde tem um xizinho, quer dizer que essa característica está disponível, né, em termos de evidência. Mas no mundo, a gente tem outros 2 testes também que estão comercialmente disponíveis. Um deles é o Thyroid Print, que agora tem uma nova versão, uma versão em formato de cartucho, e essa nova versão a gente ainda não tem nenhum tipo de evidência publicada, pelo menos até hoje, mostrando performance ou algo do tipo. A gente está esperando, então, esses dados. E a gente tem o MIRType Full, que tem estudo retrospectivo, prospectivo, multicêntrico, cego e de mundo real. Então, estes testes aqui, eles não são focados nos Estados Unidos e não são validados, né, na população americana, sendo que o MIRType ele é validado na população brasileira e latino-americana. Então, hoje, dentre esses testes comercialmente disponíveis, o MIRType já é o teste mais prescrito fora, né, dos Estados Unidos. Então, quando a gente vê aquelas características daquela tabela, esse estudo que a gente publicou na Lancet Discovery, ele é um estudo prospectivo, de mundo real e multicêntrico, onde a gente acompanhou durante quase 2 anos, até 2 anos, na verdade, 435 pacientes. Todos esses pacientes pagaram pelo exame e toparam serem acompanhados, né, assinaram um termo de consentimento onde eles seriam acompanhados para a gente entender o que aconteceu. Estão testados em mundo real. Então, inclusive, alguns dos autores aqui estão presentes aqui hoje no nosso webinar. O que a gente viu nesse estudo? Que 91% dos pacientes com resultado positivo, eles operaram durante esse período de follow-up. Eles foram submetidos à cirurgia. E 93% daqueles pacientes com resultado negativo, eles não foram submetidos à cirurgia, né? Eles evitaram a cirurgia. Então, isso mostra que o teste pode ser usado tanto de forma rule-in quanto de forma rule-out, influenciando, né, nessa tomada de decisão, que eram pacientes que, de acordo com o médico, né, seriam submetidos à cirurgia se não houvesse o teste molecular. A gente reduziu aqui quase 75% das cirurgias que seriam desnecessárias. Então, um impacto bem significativo. Mas ok, a gente reduziu essas cirurgias com que confiança, né? Com quanto de acerto disso? Para responder isso, a gente tem estudos de performance diagnóstica. Hoje a gente tem 2 estudos, basicamente. Um estudo publicado na Thyroid, com 173 pacientes de 2 centros, e um outro estudo que já foi apresentado no ETA, já foi apresentado na ATA neste ano, que está para ser publicado. É um estudo com agora 510 pacientes de 14 centros, 3 países, né, Brasil, Argentina e Peru. E a gente vê que em ambos a performance do exame foi muito similar. Valor preditivo negativo de 96%, 98% e 76% de valor preditivo positivo. O que esses valores querem dizer para quem porventura não tenha familiaridade com esses termos? Valores preditivos são valores de probabilidade, são valores de chance. Então, quando eu digo
eu tenho 98% de valor preditivo negativo, eu estou falando que, frente a um resultado negativo, eu tenho 98% de probabilidade, de chance daquele nódulo ser realmente benigno. Quando eu falo 76% de valor preditivo positivo, eu estou falando que, frente a um resultado positivo, a probabilidade daquele nódulo ser câncer, ela é de 76%. Então, diferente da sensibilidade e da especificidade, aqui a gente está falando em probabilidade daquele resultado realmente refletir a situação que ele se propõe. Por que é importante a gente entender isso? Nessa zona cinzenta aqui, quando a gente inclui, então, o teste molecular e a gente tem um resultado negativo, eu mostrei para vocês que o valor preditivo é de 96% a 98%. O que significa isso? Um risco residual de 2% a 4%. Ou seja, em termos de risco de malignidade, voltamos aqui novamente para o RUM, né? A gente está transformando esse nódulo, o parâmetro de risco de malignidade, em um Bethesda 2. Então, a gente vai tomar a mesma decisão que a gente tomaria se esse nódulo fosse um Bethesda 2, que pode ser, inclusive, a cirurgia, né? Mas agora, esse nódulo, em termos de risco, ele é um Bethesda 2. No caso positivo, a lógica é a mesma. 76% de valor preditivo positivo significa 76% de risco de câncer. Isso aqui é algo entre um Bethesda 5 ou 6, ou seja, já é um risco bastante alto, embora não seja 100%, mas que já justifica esse paciente, se for o caso, né, para uma cirurgia. É um risco de malignidade muito alto. Então, é dessa forma que a gente vai guiando as tomadas de decisão. E aqui lembrando que a gente está falando de teste diagnóstico, certo? Um dos grandes diferenciais aí do MIR-Type Full, que é esse teste para Bethesda 3 e 4, é que a gente não tem necessidade que o paciente faça uma nova punção. Aquela mesma lâmina que o seu patologista classificou como Bethesda 3 ou 4, é esse o material que a gente precisa para fazer o exame. Desde que ele tenha sido preparado até 5 anos atrás, é um material que está ok para que a gente use no teste molecular. Qualquer tipo de coloração, qualquer tipo de fixação estão validados para que seja feito o teste molecular. Precisa de algum tipo de preparo especial, Marcos? Não, porque até quando o patologista está preparando o material ali no esfregaço, ele não está pensando em teste molecular. Grande parte desses vão ser Bethesda 2, né? Então não tem necessidade de mudar nenhum protocolo. O protocolo que o seu patologista já usa, ele já é apropriado para que a gente faça o exame. O que o MIR-Type Full olha? A gente olha expressão de microRNAs e mutações no DNA. Então, são dois tipos de molécula que a gente olha, os microRNAs e essas mutações aqui de DNA. BRAF, 2 mutações do gene TERT e 5 mutações do gene RET, quando a gente tem um caso de carcinoma medular. E é importante a gente entender que o MIR-Type Full, ele tem 2 componentes. O que a gente discutiu até aqui é o componente diagnóstico, onde ele se propõe a responder a pergunta, né, se esse nódulo é mais provável de ser benigno ou maligno, para ajudar entre acompanhamento e cirurgia. Mas dentro do mesmo teste, a gente também tem marcadores de cunho prognóstico, que eles vão tentar responder essa pergunta aqui. Esse nódulo é potencialmente agressivo? Porque se sim, essa é uma informação, como a gente vai ver até mesmo pelo guideline, ela deve ser considerada no planejamento do tratamento desse paciente, seja ele cirúrgico, seja ele qual for, seja ele de investigação, mas é uma informação bastante útil. Então, já que a gente falou, né, aqui dos marcadores prognósticos, vamos entrar, então, no que o guideline traz sobre este tipo de teste, tanto antes da cirurgia, né, quanto após a cirurgia. Então, vamos voltar lá na nossa jornada que a gente viu lá no comecinho. Agora a gente está falando, então, deste ponto da jornada para identificar e ajudar na tomada de decisão do tratamento. Aqui a gente não está mais perguntando se é câncer ou não.
Então, isso, por já estarmos falando de nódulos, né, com diagnóstico, a gente vai seguir o guideline que já está publicado. Essa aqui que é a carinha dele, tenho certeza que muitos de vocês já leu ou já, pelo menos, viu alguma coisa dele. Então, vamos começar aqui com as recomendações pré-cirúrgicas, né, o pré-op. O que a recomendação número 10 traz para a gente? A avaliação genômica de tumor, né, diferenciado de tireoide antes da cirurgia, ela não é recomendada de forma rotineira. Então, não é um tipo de teste que a gente vai pedir para todos os pacientes. Mas ela continua aqui, ó. Porém, se o perfil molecular for conhecido ou feito, né, a presença ou ausência dessas combinações, ela deve ser considerada, né, no contexto, inclusive para informar a extensão da cirurgia. Ou seja, não são todos os pacientes que vão necessitar, porém, se você tiver essa informação, ela traz, né, uma utilidade, ela traz informação para essa decisão. Da mesma forma, no momento pós-cirúrgico, o perfil molecular da espécie histológica, né, após a cirurgia, também não é recomendado de forma rotineira. E da mesma forma, porém, se você tiver esse dado, ele pode ser usado para estimar, por exemplo, o risco de recorrência desse paciente. Então, novamente, temos o dado, ele deve ser usado. Não é obrigatório ter, não é recomendado ter, mas se tivermos, você está fazendo uma investigação um pouco mais completa, né, desse paciente. E aí, dentro da recomendação 10, ele traz diversas, né, marcadores, ele discute bastante várias coisas. Eu trouxe aqui o principal, né, o resumo aqui do que realmente importa, que a gente tem boa evidência, né. Fala-se muito da dupla, né, BRAF/TERT, ou seja, os pacientes que têm essas duas mutações são pacientes de pior prognósticos. É a pior situação molecular que a gente conhece na literatura. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Sobre o BRAF isolado, quando a gente só sabe se ele é mutado e não tem nenhum outro gene mutado, não está claro ainda na literatura se traz um componente prognóstico ou não. A gente tem ótimos estudos mostrando que sim, a gente tem ótimos estudos mostrando que não, mas parece que a chave do BRAF, ela está na frequência alélica. Eu já vou explicar para vocês o que é. E que, então, ao invés da gente ter uma análise qualitativa, né, sim ou não, mutado ou não mutado, se a gente quantificar essa mutação, quanto mais mutações, mais células daquele tumor forem mutadas, ela apresenta, né, tende a apresentar uma maior agressividade. Então, a frequência alélica nada mais é do que quantas células daquele tumor estão mutadas. Vocês concordam que um tumor com 5% das células mutadas, ele tende a ter um comportamento diferente de um tumor que tem 90% das células mutadas? Então, é isso aqui que vem sendo discutido. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso também. Falando aqui sobre BRAF/TERT, esse JCO aqui de 2014, ele mostrou isso muito claramente. A linha vermelha aqui são os pacientes que têm as duas mutações ao mesmo tempo. Todos eles, 100% dos pacientes recorreram, né, durante o follow-up. Esse JAMA Oncology, ele traz um olhar do ponto de vista de mortalidade. Então, para os pacientes com BRAF isolado, 4 vezes mais risco de morte, TERT isolado, 8 vezes mais risco de morte, e BRAF com TERT, quase 40 vezes mais risco de morte. Ou seja, um paciente que tem um TERT isolado ou um BRAF/TERT, ele é um paciente que muito potencialmente vai ter um pior desfecho. Ele pode não ter, mas a probabilidade é muito alta. Então, esse paciente vai ter que ter um olhar diferenciado, seja na cirurgia, seja no acompanhamento, seja no tratamento, né? Em termos de frequência alélica, esse aqui é um dado que a gente apresentou no ITC, aqui no Rio, esse ano.
na onde a gente mostrou na população brasileira também que quanto mais células o tumor tem mutadas do BRAF, maior a probabilidade de alto e médio risco de recorrência pela ATA, presença de metástase linfonodal e presença de invasão extratiroidiana. Quanto mais BRAF mutado, maior, né, o risco desses eventos acontecerem. Os outros guidelines, o europeu e a NCCN, da mesma forma, já vem discutindo também, né, a importância, né, desses marcadores e associação com piores desfechos. E fiquei muito feliz de ver que agora, dentro da própria recomendação 10, eles trazem pela primeira vez que a expressão de alguns microRNAs também pode ser associado a um alto risco de doença loco-regional. Então, o microRNA mais bem estudado, né, na literatura, muitos de vocês conhecem, o microRNA 146B. Essa aqui é a principal evidência que a gente tem hoje publicada aí na literatura, muito elegante, onde ela, enfim, entre várias outras conclusões, quando a gente olha para a sobrevida livre de doença, olha a diferença que existe dos pacientes que têm baixa expressão do 146B para os pacientes que têm alta expressão. E mais interessante ainda é que os pacientes, quando a gente olha só o status de BRAF, seja mutado ou sem mutação, a gente não vê diferença estatística nenhuma. O que isso sugere para a gente? A gente precisa olhar para painéis que olhem para mais do que um tipo de molécula. A gente precisa usar painéis que olhem para mais de um tipo de marcador, para que a gente tenha uma foto mais completa, né, uma informação um pouco mais completa, mas também daqueles marcadores que importam, né, e não de marcadores que não têm qualquer tipo de correlação, seja diagnóstica ou prognóstica. E a gente mostrou isso também. Esse aqui é um estudo com o pessoal da Santa Casa, o grupo da Carolina Ferraz, na onde a gente mostrou que a alta expressão do 146B, quanto mais expresso ele maior o número de pacientes que apresentava metástase linfonodal. A gente sai de 9% de risco para 75% de risco, com um P super significativo para esses pacientes que têm uma alta expressão desse microRNA. Então, lembrando, pessoal, o MIR-Type Full, ele é um teste que tem os dois componentes que a gente já viu até agora, o diagnóstico e o prognóstico. Os marcadores prognósticos que a gente olha são a mutação de BRAF, 2 mutações de GNTERT. A gente olha também a expressão do microRNA 375, que é um marcador muito bom de carcinoma medular. Então, quando esse microRNA tem uma alta expressão, a gente sabe não somente que aquilo é câncer, mas a gente consegue informar para vocês, ó, isso aqui é um carcinoma medular. Isso muda completamente, né, a investigação, o tratamento, a cirurgia desse paciente. Só deixar claro aqui, a gente não está propondo teste molecular para diagnóstico de carcinoma medular. A gente sabe que muitos pacientes não são testados na calcitonina, muitos deles não vão ter a desconfiança, né, no Bethesda 3 e 4, eles adoram se esconder ali, né, se disfarçar no Bethesda 3 e 4. Então, é como se fosse um último gate aqui, né, uma última forma da gente não deixar passar um carcinoma medular, porque a gente sabe a importância de diagnosticar isso antes, né, da cirurgia para várias investigações. E o 146B, como eu disse, né, já mostrei nos slides, também está presente aqui no nosso painel. Então, a gente tem dentro dessa jornada o MIR-Type Full, trazendo informação diagnóstica e também prognóstica. Como a gente viu ali nas recomendações, o prognóstico ele não é recomendado de forma rotineira, certo? Mas, como ele está plugado, né, dentro do MIR-Type Full, é uma informação que você já vai ter. Então, você consegue ter uma situação molecular, né, mais completa aí do seu paciente. Mas, Marcos, eu tenho um paciente aqui que eu já sei que eu vou operar ele, é um Bethesda 6, ou eu já operei ele,
e eu quero entender, né, o prognóstico dele, se ele tem um maior risco de recorrência, se ele tem alguma mutação. Então, para esses casos, a gente criou o que a gente chama de MIR-Type pré-op, né? Ele basicamente não tem essa porção diagnóstica, ele não vai responder se esse nódulo é benigno ou maligno. A gente vai olhar somente esses marcadores. Mesma coisa, feito da lâmina, 5 anos, tudo igual, certo? É uma opção de um teste de custo menor também. E vamos então para a última parte aqui da utilidade dos testes moleculares e como que o guideline trouxe isso para os marcadores de cunho terapêutico. Então, novamente, lá na nossa jornada, a gente está aqui já no final, os pacientes resistentes a radiodo, metastático, né, que vão precisar de seleção de terapia-alvo para serem tratados. Estamos falando de câncer, então estamos falando deste guideline que já foi publicado, é lá que a gente vai consultar essas informações. É exatamente o mesmo guideline. E aqui a gente está falando no conceito de medicina personalizada, né? Aquele conceito onde a gente não vai dar o mesmo tratamento para todos os pacientes. Os pacientes que têm uma alteração A vão receber a terapia A, os pacientes que têm alteração B vão receber a terapia B, e os pacientes que não têm nenhum tipo de alteração molecular vão, então, esses para o tratamento convencional. E aqui na recomendação 61, ela é bem taxativa, né, de que a testagem de biomarcadores, ela deve ser feita antes de iniciar o tratamento. É uma recomendação forte, porque isso realmente muda o desfecho, né, desses pacientes. Então, vamos olhar quais marcadores, né? É importante lembrar que nesse processo de testagem, é importante que isso seja feito em um laboratório certificado, para que você garanta, né, que os resultados estão corretos. E que um teste que deve trazer não só a detecção de mutações no DNA, mas também a detecção de fusões no RNA. Que, como a gente vai ver, a grande maioria das alterações moleculares ligadas à parte terapêutica do câncer de tireoide, do diferenciado, né, de tireoide, são fusões. Então, fusão a gente olha em RNA, mutação a gente olha em DNA. Então, alguns painéis oferecem ou só RNA, outros painéis oferecem só DNA. Então, a gente precisa aqui, para tireoide, painéis que contemplem ambos. Então, em laboratórios, né, que tenham acreditações. Recomendação 67, o primeiro marcador, né, must have, são as fusões GeneTrack. Então, olha aqui, fusão, a gente precisa olhar em RNA. A gente tem 2 drogas ligadas às fusões GeneTrack. Recomendação 68, fusões do gene RET, novamente, que a gente vai ver no RNA. E aqui, pessoal, só lembrando que esse guideline a gente está falando de tumores diferenciados. A gente não envolve medular aqui. Estou trazendo isso porque os carcinomas medulares, eles também se beneficiam de tratamento de terapia-alvo de pacientes com mutações no gene RET. Tá? Mas aqui ele não é trazido justamente pela abordagem do guideline. Tá? Mas lembrando que pacientes com mutações no gene RET também, se carcinomas medulares, eles têm drogas associadas. A recomendação 69 fala das fusões, novamente, fusões do gene ALK. Então, existem diversas drogas aí que têm bastante resultado, principalmente em câncer de pulmão e outros tipos de tumores, mas que têm mostrado resultados excelentes em carcinomas de tireoide. E, por fim, o BRAF V600, que também deve ser investigado. E aí, esse status ele vai ajudar um pouco também a identificar se a gente vai usar as drogas para BRAF, dabrafenib, trametinib, de primeira linha ou não. Né? Aqueles pacientes que não são bons candidatos para o levantinib, aqueles pacientes que tiveram progresso ou não toleraram, né, o levantinib, o sorafenib, né, que são os multiquinases. E é importante lembrar que não é qualquer mutação no BRAF.
Os outros genes, ALK, NTRK e RET, a gente está falando de fusões com qualquer outro gene. Aqui no BRAF a gente não está falando de qualquer mutação, ela tem que ser a mutação no códon, na região V600, senão ela não tem essa utilidade clínica. E para os pacientes que não têm nenhuma mutação? Esses, então, vão ser aqueles que vão ser tratados, né, com o tratamento usual, que é ou com levantinib ou com sorafenib, mas a ata traz aqui que a maioria dos casos é preferido, né, o levantinib na primeira linha de tratamento, muito por conta até dos efeitos colaterais, né, dessas duas drogas. A gente oferece, então, para esses pacientes o MIR-Type Target. O MIR-Type Target é um teste que olha mutações no DNA e olha também fusões no RNA. É um painel de 52 genes, todos eles têm drogas associadas, incluindo todos os genes de interesse em tireoide. Então, ele é um exame que a gente usa duas técnicas, né? A gente usa o PCR em tempo real para liberar de forma rápida o BRAF e o RET. Então, esse resultado sai em 7 dias, é um resultado parcial, e depois ele é complementado, né, com uma análise de sequenciamento de próxima geração, de NGS. Então, os outros genes chegam em 15 dias. Então, novamente, para fixar bem aqui, o uso, né, dos guidelines, a gente diferencia qual guideline a gente vai olhar com base se é nódulo ou com base se a gente já tem o diagnóstico de câncer e em qual ponto da jornada a gente vai pensar, né, cada um destes testes. Então, a ideia, pessoal, dos testes da família, né, MIR-Type, é remover essas barreiras, né, tirar um pouco dessas frustrações que a gente tem, né, com os testes moleculares, que é questão de custo, de disponibilidade, como solicitar, interpretar. Então, a gente tenta facilitar ao máximo isso. Falando de custo, a gente sabe que as plataformas americanas têm custos proibitivos, são de 3 a 5 vezes mais caro. O MIR-Type Full não tem um custo baixo, a gente sabe, mas ele tem um custo aí 4, 5 vezes menor do que uma plataforma americana, mas a gente sabe que mesmo assim não é um custo tão acessível. O que a gente tem para oferecer, para tentar eliminar um pouco dessa barreira? A gente parcela esse custo em até 12 vezes, a depender do tipo de declaração de imposto de renda que o paciente tem, ele pode fazer restituição de quase 70% desse valor. E ainda se ele tiver um resultado positivo, ele tem a possibilidade de solicitar, né, depois do exame, o FGTS. E uma outra novidade que eu trago aqui para vocês pela primeira vez é que a gente tem agora um programa de acesso para os pacientes de baixa renda. Então, de acordo com a renda do paciente, esses descontos podem chegar até 50% do valor. Então, para que a gente comece a trazer também pacientes que não tenham condições de arcar, né, com o valor cheio, a gente criou esse programa. Peça para que o seu paciente faça contato conosco para entender, né, se ele pode ser elegível ou não e a qual porcentagem de desconto que ele pode ser elegível. Quando a gente olha do ponto de vista de custo-efetividade, a gente tem, né, 2 estudos principais aqui, um do Reino Unido, o outro da população asiática, mostrando que um teste que é economicamente saudável, né, e viável, ele deve ter um custo ali entre 1.200 libras a $1.000. A gente está falando em algo ao redor aí de 5, 6 mil reais. Ou seja, a gente considera que é um custo saudável, olhando numa perspectiva de saúde pública, né, também. O MIR-Type pré-op, que é aquele que a gente vai olhar só os marcadores prognósticos, tem um custo muito mais acessível, R$ 1.750. Mesma coisa, parcelamento, a depender do tipo de declaração de renda, do imposto de renda pode ser restituído. E aqui, se for um Bethesda 6, o paciente já pode fazer, inclusive, saque, né, do FGTS, e acaba ajudando bastante.
MirType Target, que eu mostrei para vocês, a gente tem duas opções de uso dele. O uso particular, custa R$ 4.500, também parcelamento, restituição de imposto de renda, e o uso do FGTS, é um paciente que já tem diagnóstico de câncer, ele pode fazer uso dessa verba. Porém, existe uma opção de testagem gratuita do MirType Target, que ela é subsidiada pela indústria farmacêutica. Então, esse programa aqui, Diagnóstico Correto, não é um programa da Oncos, não é um programa nosso, certo? É um programa da indústria farmacêutica, aonde, se o seu paciente for tumor de tireoide diferenciado ou medular, paciente com mais de 12 anos, e aqui existe uma restrição ao tempo da amostra. No particular, essa restrição não existe, mas a indústria farmacêutica paga se essa amostra tiver sido coletada há no máximo 10 anos. Então, vocês podem acessar 2 anos, perdão. Vocês podem acessar essa plataforma, Diagnóstico Correto, fazer um cadastro e fazer a solicitação do exame por lá. Para selecionar o MirType Target, lá dentro, né, ele está como PCR mais NGS. Novamente, não é uma plataforma nossa, não somos nós que aprovamos se o paciente vai ser testado ou não, a gente presta serviço com esse exame para aqueles pacientes que têm aprovação pela indústria farmacêutica, certo? E aqui também a gente tem a parte do diagnóstico rápido, né? BRAF para diferenciado ou RET para medular, o resultado sai em 7 dias. Então, como que a gente solicita qualquer um desses testes moleculares? Em qualquer lugar do Brasil. A gente tem lá no nosso site, mas a gente pode enviar para vocês também, nos grupos de WhatsApp que muitos de vocês estão, a gente pode circular, mas lá no nosso site vocês têm o formulário de pedido médico de cada um dos testes que a gente oferece. Vocês só precisam preencher esse formulário e entregar para o paciente de vocês. E aí vocês vão ver que lá no rodapé de todos os formulários, né, a gente tem o telefone aqui de atendimento ao paciente, WhatsApp. O paciente só precisa entrar em contato conosco e a gente vai tomar conta de toda a jornada. Só isso. Não precisa ser feito mais nada. É preencher o formulário de pedido médico e pedir para o paciente entrar em contato. A nossa equipe de atendimento vai tirar a dúvida técnica, científica, vai explicar para o seu paciente todas essas formas aqui do ponto de vista financeiro, né, de como que ele pode tentar se beneficiar, e vai organizar também toda a logística, né, de ponta a ponta. Não sei se todos já conhecem, aquela nossa logística com o kitzinho, para quem pedia mais antigamente, ela não existe mais. Então, hoje em dia, o paciente não precisa se deslocar até o laboratório para solicitar aquele material, ir no correio, nem nada disso. Hoje a gente é uma empresa, um parceiro oficial da DHL, então o paciente informa para a gente onde esse material está, ele pode estar com o próprio paciente, ele pode estar em qualquer laboratório, em qualquer hospital. Então a gente manda um courier da DHL e ele retira esse material, obviamente com a autorização do paciente, e traz direto aqui para o nosso laboratório. Então ficou muito mais prático e muito mais fácil para o paciente. Então hoje a DHL cobre literalmente todas as cidades do Brasil. A pessoa vai lá, pega essa amostra e traz para a gente. Esses custos já estão inclusos, tá, no valor dos exames. Por fim, para a gente finalizar, queria lembrar vocês que a gente tem um canal especializado para médicos, né, assessoria ao médico. Esse número aqui, vocês podem ler o QR Code aqui também. E aqui a gente fica disponível para responder pergunta técnica, científica, discutir casos, ajudar a interpretar o laudo se for necessário, entregar materiais, enfim, todo tipo de pergunta prática também de como pedir. Fiquem à vontade para fazer contato conosco. E finalizo aqui, então, abro para as perguntas. Esse aqui é o meu contato direto, pessoal, meu e-mail, meu WhatsApp. E só queria, por último aqui, nesse QR Code aqui, vocês conseguem acessar a calculadora de risco estimado de recorrência. Ela é gratuita. Aquela figurinha, né, do novo guideline que traz
né, a estratificação de risco de recorrência do paciente. Ela é meio confusa, né, ela é meio esquisita de usar, a gente transformou isso numa calculadora, então, não usa nenhum tipo de dado do seu paciente, tá? Então, aproveitem. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa entrar nas perguntas. Vamos ver aqui na parte das perguntas. Tá, tem uma aqui perguntando a temperatura de envio. Todo esse processo de envio ele acontece em temperatura ambiente. Tá? Então, da mesma forma como a amostra está armazenada lá no laboratório de patologia, no hospital, ela é enviada em temperatura ambiente, super simples. Temos outra pergunta aqui sobre... Espera aí que eu não estou conseguindo abrir. Sim, sobre o prazo de resultado. Hoje o prazo oficial, pessoal, são de 11 dias, porém, a grande maioria dos resultados acabam saindo antes. A gente pede esse prazo justamente para, se a gente precisar repetir ou se precisar confirmar, né, algum tipo de dado, mas em geral entre 10, 11 dias a gente já tem o resultado. Deixa eu tentar ver as outras aqui. Programa de suporte ao paciente. Então, não existe uma regra, né, específica, porque depende muito da composição de renda, né, de cada paciente. Então, o pessoal faz uma análise ali muito similar a qualquer outro programa, né, de baixa renda, e podendo chegar a 50% de desconto. Então, a gente sempre recomenda, né, peçam para o paciente entrar em contato, né, com a gente, e aí o pessoal pode guiar eles ali. Essa questão do FGTS também, principalmente para o pré-op e para o target, é bem interessante. O paciente com diagnóstico de câncer tem direito ao FGTS, então ajuda também do ponto de vista financeiro. Temos mais alguma? Estou vendo aqui, pessoal, várias pessoas agradecendo, parabenizando, brigadão. Obrigado aí pela presença de todos, pelo tempo de todos. Assim que esse material estiver disponível no YouTube, a gente envia para todos e continuo sempre à disposição aí. Se alguém precisar, esses aqui são meus contatos. Boa noite, obrigado e até a próxima, pessoal.